galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, né, eu decidi contar para vocês e fazer esse vídeo que eu nunca fiz, né. Um resumo sobre uma semana eu indo trabalhar com esse carro, tudo que a gente passou, se teve algum problema ou não. Porque, vamos falar aqui, esse aqui é um 206 Rally, né, que é um carro que fica a maioria da vida dele parado aqui. Eu comprei ele há 2 anos, mas eu não uso pra nada, só pra ir aqui e ali às vezes, muitas vezes, porque eu gosto de andar mais com cinza. Por causa que o cinza, se acontecer qualquer incidente, é mais fácil de arrumar peça. E o Rally, pra me achar um paralama, um detalhe a mais, fica chato. E tipo assim, eu não gosto de perder a originalidade do carro quando ele tá intacto como esse. Então eu evito de sair com ele ao máximo, só vou em alguns rolês. Mas eu decidi pôr ele na rua e vamos ver aí o que foi esse resumo, né? Eu confesso pra vocês que eu tava devendo esse vídeo há muito tempo, porque esse carro foi um carro que foi um pouquinho problemático quando ele chegou, porque ele estava com um consumo muito alto, excessivo, né? E questão de escapamento, que ele estava com as coisas bem diferentes. E isso acabou prejudicando um pouco o andamento desse vídeo, porque não ia valer o que eu falasse, porque é um carro totalmente modificado, escapamento, essas coisas. Então eu esperei para mim, tipo assim, botar os pneus corretos, o escapamento que vocês viram que eu troquei no final do ano passado, entre alguns outros detalhes daquele problema de bico, né, que deu. Então a gente já botou os bicos corretos, que ele não estava com os bicos corretos, pra gente poder fazer esse resumo pra vocês. Aí, esse foi o resultado depois de uma semana, né, trabalhando. As marcas de guerra, todo sujo. Vou ver se nesse vídeo eu lavo ele pra vocês, não, pra deixar limpinho. Mas vamos lá, gente, consumo. Eu botei 15 litros, né, pra gente poder fazer esse trajeto meu de uma semana. Eu percorri com esse carro 50 km por dia, sem contar as vezes que eu saí à noite, porque eu não tinha o outro carro que tá com problema no câmbio, né, que ainda não ajeitei. Mas aí, ó, espera aí que vai carregar. Vira. Aí, espera aí. Galera, eu botei 15 litros e ele rodou mais ou menos 190 quilômetros. O que, tipo assim, vou falar pra vocês que ele cumpriu com a tarefa, né? Eu trabalhei uma semana com ele e não foi um consumo assim tão ruim, né? Foi um consumo até que aceitável. Eu, quando abasteci, ele tava aqui no mais baixo, tá? Então, vou falar pra vocês que ele atendeu super bem o recado aí. Vamos lá, galera. Correção, tá? Eu falei 5 dias, né? Que no caso é uma semana trabalhando, mas foi 4, tá? Um dia a gente não trabalhou. Então ele rodou 190 km, né? Claro que ainda tem combustível, dá pra mim ir e voltar mais uma vez. Mas vamos botar aí que ele rodou 200 km, tá? Porque a gente tem que basear na margem ali que tem ainda a chegar na reserva, que não é bom chegar. Então, se vocês fizerem o cálculo aí rapidamente, esse carro ele fez uma média aí de 13 km por litro, tá? O que é um consumo muito bom. Vou falar pra vocês que é uma coisa que é até inacreditável, mas para a quantidade de combustível que eu coloquei foi muito boa. Porque quando eu abasteci, estava quase no zero. Então um pouquinho acima do ponto da reserva ali, um pouquinho de nada. Então eu esperei chegar nesse nível para poder fazer o vídeo para vocês. Eu vou falar que eu fiquei praticamente... vou falar que eu fiquei bem impressionado, porque eu tava com uma ideia errada desse carro. Porque eu só usava ele na cidade. E na cidade, claro que ele vai consumir mais e tal. Porque são configurações, são carros iguais, né, de motor, mas configurações diferentes. O cinza, ele tem uma outra pegada, ele tem uma outra configuração. O cinza, dentro da cidade ou não, ele é um carro muito econômico. Esse aqui já é uma outra história. Agora eu vou falar pra vocês, esse carro pegando rodovia, peguei engarrafamento todo o dia, na ida e na volta. Eu achei o consumo dele ótimo. Claro que eu também, gente, fui naquela velocidade de 90 km por hora no máximo, 80. Eu não sou um cara que esfola o motor, tá? Sou um cara que eu ando bem de boa, bem tranquilo. Eu não gosto de forçar o carro porque eu entendo que o dinheiro sai do meu bolso. Então eu vou ficar me amostrando que o carro tem força e tal, e depois quem se lasca sou eu pra consertar. Então tudo que eu faço nesse carro eu levo em consideração o meu bolso, porque é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Pô, pera aí, o carro é meu, então se quebrar quem se lasca sou eu. Então eu respeito demais, gente, eu dou valor ao dinheiro que eu gastei, porque eu sei o que eu tive que abrir mão pra chegar aqui, né, no que eu tô hoje. Então eu dou bastante valor a essas coisas pra gente preservar, né. Claro que também é bom pro próximo dono, pra ver que eu cuidei mesmo, o carro tá direitinho, eu não abusei do carro. Então vamos lá, gente, vamos falar do segundo quesito. Se eu tive algum problema técnico, se
se eu tive algum problema com o carro, vou falar pra vocês que na próxima take aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Galera, agora vamos para o tópico mais interessante que todos querem saber. Evandro, teve algum problema com o carro? Você ficou a pé na pista por algum probleminha mecânico e tal? Porque todo mundo fala que o carro não é bom pra trabalhar, que deixa na mão. Então vamos lá, gente. Eu tive sim um problema com o carro, mas foi um problema bem simples e que era controlável. Bom, como vocês sabem, existe muita peça falsa no mercado aí, isso é uma coisa que todo mundo tá sabendo. E como ele é um carro que fica parado, é uma coisa que você só detecta quando começa a andar mesmo. Eu tive um problema com uma tampinha do reservatório que eu vi que estava rachada, então eu providenciei uma nova, né? Coloquei uma nova no local e eu só andava com o carro raramente, não dava nem tempo dele esquentar. Então seria difícil detectar se a tampinha realmente ia dar vazão. Fui trabalhar com o carro, na ida foi até que tinha engarrafamento, mas foi de boa. Mas na volta ele apresentou um problema de aquecimento. Eu no caso, vindo pelo caminho, a gente viu que o carro começou a esquentar. Eu dei uma segurada e vi que era questão de entrada de ar no sistema. Só que essa entrada de ar estava sendo provocada pela tampa, que ela não estava vedando totalmente. Aí o que eu fiz, gente? Deu pra chegar em casa de boa, vim checando a temperatura toda hora, vim vindo, olhando. Falei, dá pra chegar, porque a primeira coisa que a gente calcula é se dá pra chegar em casa. Eu tava bem perto com desse problema. Aí o que eu fiz? Cheguei em casa, fiz a correção, substituí a tampa, porque, gente, eu vou falar pra vocês, é sempre legal que vocês tenham uma peça de emergência, porque o carro ele não avisa a hora que ele vai dar problema. Então é bom vocês já terem uma peça, tipo, ainda mais de arrefecimento esperando, porque vai que você tá ali, é de noite, você tem que trabalhar no outro dia e tá sem a peça mais importante do carro, que é o arrefecimento, né? Então, eu sempre tenho a tampinha dessa, ela fica até aqui na minha porta, agora eu nem tenho mais, tenho que comprar uma outra por causa disso. Então, foi uma experiência boa, porque eu vi que realmente minha paranoia tem sentido, porque até meu pai criticava que, pô, pra que tu compra peça reserva? Eu tenho essa mania, gente, de sempre ter as peças mais importantes do carro no carro, porque vai que você tá ali numa viagem, arrebenta a correia de serviço. Eu sei trocar, mas se você chegar num posto, alguma coisa, e não tiver, e o cara faz o serviço, pô, já é um baita de um adianto. Então eu sempre ando, gente, com peça de emergência no carro. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Essa aqui não é uma peça tanto que comum, mas eu sempre ando aqui, ó. Tem... Essa aqui é a correia dentada, que tá aqui ainda, né? A caixa até abriu. Mas eu ando com correia, a polia tá por aqui, tem aquelas polias lá da frente. Não sei nem onde tá. Aqui, ó. Tá vendo? Se estourar alguma de serviço. Eu sempre ando, gente, com essas coisas no carro, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Vai que você tá numa viagem aí, a tua correia de serviço ali que segura o alternador, ar-condicionado, direção, entre outras coisas, arrebenta, tu fica a pé. Então, aí tem alguém que possa te ajudar, mas o cara não pode te ajudar porque, vamos dizer que naquele posto, naquela área específica, não tem a correia que você precisa. Você já tendo ela no carro, pô, já é um baita de adianto. O cara vai trocar pra tu e você segue viagem. Eu sempre faço isso, gente, mas dessa vez eu vi que deu certo. Então, foi só esse incidente. Vou falar pra vocês que suspensão foi bem de boa, não tive nenhum problema. Fiz até um check-up depois, que eu sempre faço, gente. Tem gente que anda com o carro, guarda e acabou. Não, eu faço um check-up quando eu faço um trajeto como esse. Eu pego, olho tudo, vejo, peraí, as bieletas tão boas, amassou alguma coisa, deu algum probleminha, eu testo tudo e guardo ele, porque agora eu acho que a gente vai voltar aí com esse carro aqui, não sei, mas se tiver que ir com esse não tem problema nenhum, porque eu gostei bastante da experiência em guiar esse carro indo pro trabalho. Galera, sem mais enrolação, vou catar o carro aqui, vamos dar uma lavada nele, né, pra guardar, que o bichinho merece. Olha isso aqui, gente, porque a garagem aqui é fogo, ó. Então vou pegar o carro e a gente vai lá dar uma geral nesse carro aqui. Infelizmente não deu certo. De novo esse negócio de lavar carro no meu portão ali, por causa que... Vocês sabem, né? Não precisa nem falar, de novo tem um carro na porta lá, não vou ficar falando de quem é, porque é falta de ética, eu não gosto disso. Aí eu aproveitei e fui em outro lugar, vi outras coisas, mas não consegui lavar o carro. Mas vou falar pra vocês, vou encerrar o vídeo por aqui, né? Consegui falar tudo que eu deveria falar sobre o meu carro. Claro que a experiência que foi baseada no carro parado, cada carro tem os seus critérios, né? Manutenções, essas coisas. No meu carro foi tranquilo, mas pode ser que num carro que a manutenção não esteja em dia aconteçam outras coisas. Então isso foi uma experiência minha, tá, gente? Tem gente que vai falar, ah, mas o meu só dá problemas. Cada carro
é um caso, então não pode, a gente não pode também generalizar, né? Que esse carro aqui não deu problema nenhum, é tranquilo. Então, vou falar pra vocês que foi a minha experiência, tá? E é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, fui!